Mano, eu faço o que eu acredito, tá ligado? Eu vou lutando pelo que eu acredito, que é realmente lutar coletivamente. Mano, nós tá falando de rapper. O rapper, ele sempre vai ter essa parada do ego. É muito da hora, porra, é legal pra caramba, receber elogio, tá em todo lugar. Mas e para além disso, mano, o que é feito quando você vira referência? Fala pessoal, mais uma vez aqui no KingCast e a nossa convidada de hoje, gente, vou te falar, só faltou ela jogar flechas, mas ela é uma das melhores MC que eu já conheci. E aí, meu parceiro? Brasil. Seja bem-vindo com vocês a Souto MC. Souto MC. Da hora demais. Souto, conta um pouco pra galera da onde você vem, né? Da onde você tira esse nome Souto. Aham. Parceiro, é o seguinte... Eu cresci em Itaquaquecetuba, né? Eu cresci lá, cresci com a minha tia lá, sou de lá. E lá em Itaquá mesmo assim, foi quando eu comecei a ouvir rap, né? E ver rap também. Lá em Itaquá, pra quem não conhece, é um lugar de periferia lá no final da Zona Leste lá. E lá rolava muito showmício, né, mano? Que era uma festa, acho que hoje nem rola mais, de quando o cara ele é candidato. E aí ele vai dar algodão doce, carne louca de graça pras crianças, umas camisetas e leva lá uns grupos pra cantar. Nessa tinha grupo de rap, tinha grupo de axé, grupo de pagode. Então foi os meus primeiros momentos assim que eu vi mesmo o rap e tal acontecendo, né, no palco e enfim. Aquela coisa de quebrada nossa, assim. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu fui morar no centro da cidade, no Brás, que também é um mundo particular, assim. O Brás é o mundo inteiro dentro de um lugar só. E aí foi quando eu comecei a ter mais proximidade com o movimento hip hop mesmo, assim. De entender as políticas do movimento, de entender como funcionava, tá ligado? Enfim, de entender a gênese do movimento. E o Souto, mano, é meu sobrenome, tá ligado? Na escola, assim, as pessoas sempre me chamaram de Souto. E aí, quando um parceiro meu, o Big, que foi um grande responsável, assim, por me levar, né, pros caminhos do rap, do hip hop, assim... Ele fez um vídeo meu a primeira vez e aí ele postou no YouTube, porque assim, é importante dizer também que o YouTube nessa época, nos primórdios, eu tô falando de 12, 13 anos atrás, né? Era como se fosse os stories de hoje. Era como, é um vlog, era algo assim. Então a gente postava as nossas atividades do dia a dia no YouTube. E aí um dia ele fez um vídeo meu e postou com o nome MC Carol. Eu falei, puta, mano, tem uma pá de Carol já no rap, já tinha a Conká, né? Já tinha Carol de Souza também. Falei, mano, põe Souto, todo mundo me chama assim. E aí ele primeiro colocou MC Souto, aí eu troquei. Eu inverti e coloquei Souto MC. E aí as coisas elas começaram a ser assinadas dessa forma, assim. Recentemente eu tirei o MC, né? Agora eu tô só como Souto, assim. E aí eu vou ser sempre MC, né, mano? Isso aí vai estar sempre na minha essência, é o que eu sou sempre. Mas eu também sou outras coisas além disso, tá ligado? E eu acho importante que as pessoas saibam disso e entendam isso. E que isso possa me levar para outros lugares também. Quando você fala de ter tirado, né, o MC, você acha que quando você tira o MC não é uma responsabilidade muito grande quando você tira essa palavra MC? Você acha que tem alguma coisa também a ver com a questão dos MCs de funk também, pra galera não misturar um pouco? Porque a gente sabe que hoje em dia tudo que é direcionado ao MC é funk, né? Hoje os artistas de trap parece que eles não têm um nome, né? É verdade. Então, mano, isso já aconteceu bastante, tá ligado? Primeiro que as pessoas veem meu nome Souto, acho que eu sou um cara, né? Já começa por aí. E aí com MC sempre achavam, assim, já rolou de achar que eu sou MC de funk, o que pra mim não teria nenhum problema. Nunca teve, tá ligado? O lance que me pega realmente, assim, é que eu acho que ter o MC no nome foi a grande responsabilidade que eu carreguei durante muitos anos, tá ligado? E sem falsa modéstia, mano, fiz o que tinha que fazer. E continuo fazendo, tá ligado? É um lugar onde eu não tenho que provar mais nada pra ninguém. E aí, quanto a tirar o MC, é também fazer com que o público entenda, e não só o público, mas a gente também tá falando de mercado, né, mano? Entenda que a gente que tá ali no rap, a gente é também mais que isso. Porque é importante dizer que tem um estereótipo muito grande, né, mano? Pra nós, pessoas do rap, do hip hop, assim, por mais que a gente já tenha saído de um lugar marginalizado,
Ainda existe um estereótipo. E pra nós meninas, então, esse estereótipo mais ainda. Então, entender que a gente faz o que faz, com a responsabilidade que faz, mas que a gente faz com diversidade sonora, tá ligado? Com diversidade estética. E que isso é muito bom, mano. E que isso é muito, muito foda, assim, isso é muito proveitoso. Eu sou uma pessoa que bebo de muitas fontes, assim. Bebo muito da música brasileira, do funk, do samba também, muito, assim. Então, eu acho que às vezes limita algumas coisas, tá ligado? E eu tô fugindo, assim, correndo léguas de qualquer coisa que tente me colocar numa caixa, que tente me limitar, assim, porque é uma armadilha muito fácil de se cair, né, mano? Quando você falou que o seu nome era Souto, né? Que eu te acompanho nas redes sociais, eu dei uma comparada ali, não sei se você conhece um grafiteiro de Brasília chamado Souto, né? Não conheço, mano. É tipo um grafiteiro bem famoso, assim. Pode crer. Lógico, é um cara que começou, acho que deve ser lá dos anos 80, 90, mas é um cara que tem uma história muito grande. Os grafites deles também parecem aqueles grafites americanos, então é um cara Pode que crer. tem um respeito muito grande ali em Brasília. E aí eu fiz essa comparação, eu fiquei pensando, será que é parente? Será que não é parente? Porque o nome, né, é muito igual ali, mas lógico. Sim. A gente sabe que tem essa... Ah, não, com certeza. O solto tem. Eu conheço também, assim, conheço, né? Já vi alguns MCs que, tipo, é solto, mas a grafia é diferente, tá ligado? E cantam uma outra parada, assim. Eu acho que essas similaridades elas vão acontecer. Ainda mais a gente dentro do mesmo meio, né, mano? Tirar o MC, eu acho que não significa fazer com que as pessoas esqueçam quem eu sou, tá ligado? Da mesma fita, o Solto. Inclusive, vou dar um check no trampo dele, com Depois certeza. você vai ver, um dos Com melhores certeza. grafiteiros. Eu Olha boto que eu uma nem fé. conheço ele pessoalmente, hein? Que eu tô falando assim, que eu já conheço o trabalho dele. Chave. De uma galera de Brasília que sempre falam, né? Quando você fala de grafite, o pessoal sempre fala do Solto ali, né? Pode crer. Tinha também o Cabala, né? Que faleceu há pouco tempo. Pode crer. E são os caras ali que faz parte da história ali do rap de Brasília ali também. Mas falando de toda essa história que você traz, nessa bagagem também que você traz pra dentro do rap, o que você vê hoje, Souto, sobre a relação do poder da mulher hoje dentro do cenário, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo também fala as mesmas coisas hoje que assim, teve uma época que a gente falava, putz, os caras falam a mesma coisa. Mas hoje também você vê que tem bastante grupo de mulheres, né, que tá no topo, mas até às vezes você até confunde, como que fala? Você confunde até, às vezes você não sabe quem é que tá cantando ali quando você vê o nome. Você que tá no cenário, que tá na cena há muito tempo, que traz esse rap, querendo ou não, uma coisa diferente pro mercado, e quando você por cima olha, o que você sente, assim, o que você acha que falta, ou você acha que ao mesmo tempo, a galera, tipo, tá com dor de cotovelo, porque a mulherada hoje tá em alta, assim? Olha, eu acredito que quando a gente fica muito tempo sem falar determinadas coisas, a gente vai querer falar muito sobre ela, tá ligado? E aí, falando sobre as minas, assim, né? Eu acho que o que tá acontecendo, mano, e eu espero que continue acontecendo por muito mais anos e que permaneça, tá ligado? É realmente a gente falar de assuntos que até então ninguém ouvia, que ninguém queria saber, que não era tão relevante, tá ligado? E aí a gente... E eu digo a gente porque eu também me coloco na classe, né? De mina. Pô, teve que colocar, mano, as coisas na mesa. Se é que você me entende, entendeu? E é lógico que vai soar repetitivo, que vai soar cansativo, tá ligado? Mas é o que a gente precisa falar, mano. A gente passou muito tempo, durante muitos anos, sem poder falar as coisas que a gente queria e como queria, tá ligado? E aí eu tô falando sobre sexo mesmo, eu tô falando sobre o próprio corpo, tô falando sobre uma liberdade. É lógico que é importante também dizer que o patriarcado, ele tem as suas armadilhazinhas ali, né? Então, é importante dizer que, ao mesmo tempo que eu esteja falando sobre a liberdade do meu corpo e sobre a minha liberdade sexual, o patriarcado e o capital vai achar alguma forma de se aproveitar disso. Uhum.
Porque a gente tá falando de corpos ditos femininos, né? E esses corpos vendem. Porque é a lógica do capital e do machismo, assim, né? Então, é importante também a gente estar muito fundamentada no discurso que a gente está fazendo e muito segura do discurso que a gente está fazendo, pra gente não cair no lugar de ser só, mais uma vez, uma mercadoria a ser vendida, tá ligado? Uma mercadoria a ser exportada. Então, eu acho sim que é muito importante que isso esteja acontecendo, que as meninas estejam falando sobre o que tá falando e como que tá falando. E, ao mesmo tempo, acho que é muito importante que a gente amadureça esses debates, tá ligado? Para que seja entendido e também pelo público, porque isso também tem uma parcela de responsabilidade do público, de olhar para outras mulheres que estão fazendo rap falando de outras coisas. Então, quando se fala, é porque rap feminino, sempre são os mesmos nomes e sempre a mesma vertente e sempre aquele mesmo lugar, o que não é ruim, faz parte, né? As meninas estão aparecendo mesmo. Só que existem também outras mulheres que estão fazendo outras paradas e que são muito importantes, inclusive, para que essas mulheres hoje estejam fazendo o que estão fazendo. Então, a gente tá falando da Stephanie, a gente tá falando da Shari, a gente tá falando da Sara Donato, tá ligado? Que continuam fazendo o som delas e de uma forma muito, assim, educadora, mano, sabe? A Stephanie acabou de lançar o Boom, que, meu Deus do céu, acabou, né? Já tem um ano, né? Pra mim, parece que foi ontem esse disco. Então, assim, eu acho que é importante, sim, que a gente fale sobre isso, mas é importante que a gente discuta até entre nós mesmas, tá ligado? Até que ponto a gente tá só falando uma parada que a gente sabe que vai passar mais fácil, entendeu? Então, porque eu penso assim, ó. Talvez você não pode não concordar. Quando a pessoa é uma pessoa solteira e ela não tem filhos ou ela não tem... Ela tem a família que é a base, mas você sabe que tem famílias que tem sempre o rebelde dentro de casa, né? Que é aquele que, tipo, nossa, essa música que você tá ouvindo dentro de casa não é uma música pra você ouvir dentro de casa. E aí, quando eu falo que quando você traz uma preocupação ao mesmo tempo, que a gente concorda com você, o homem ele ficou muito tempo falando a mesma coisa, os grupos falando sempre a mesma coisa. Quando veio também essa roupagem nova, que a mulherada vem falando sempre da sexualidade e tal, não sei o quê, o que me preocupa é só a relação das crianças. Que tipo assim, muitos delas criticavam também não a geração muito nova, tô falando de uma geração mais antiga, criticavam muito a questão da mulher do funk, aquela mulher do funk que rebolava, que trazia a sexualidade para dentro da diversão, que acabava contaminando as crianças e tal. E hoje eu vejo que tem algumas artistas que você tem que tomar muito cuidado quando você coloca dentro da sua própria casa para você escutar. Pode crer. Da onde eu venho, ou algumas outras pessoas vêm também, eles vieram muito do discurso educativo, né? Da história do que acontecia dentro das periferias, sobre polícia que matava, tal, e não sei o quê. E algumas mulheres também falavam sobre algumas violências, algumas coisas que aconteciam ali. E hoje parece que você sente falta um pouco disso, né? E quando você vê uma artista que fala, ela não tem tanto... Como que se fala? Ela não tem tanto destaque. Ela não tem visibilidade. Não tem essa visibilidade, não tem destaque. Até das próprias artistas femininas mesmo, que carrega nas costas como se elas fossem a porta-voz da mulher. Só que será que todo mundo pensa igual? Tá naquela mesma corrente junta? Ou se todo mundo, tipo assim, aceita porque não? Nós somos mulheres e é uma mulher que tá lá. Mas e se essa mulher também estiver errando? Então, são dois pontos, né? Quanto a fita de, colocar determinado som pra determinada criança ouvir. Mano, a gente vive hoje na era da tecnologia, né? E crianças são bombardeadas com conteúdos, e não digo só pornográfico, mas todo o conteúdo horroroso que não é feito pra elas, né? E aí é importante dizer que quando a mina tá cantando sobre o que tá cantando, ela tá falando sobre a vivência dela. Então é importante também dessexualizar corpos, tá ligado? Olhar pra uma mulher e só pensar em sexualizar ela. Então, firmeza, não quero que a minha criança ouça isso. Não coloque pra sua criança ouvir, tá ligado? Enfim, tem
outras coisas que pode te apetecer mais, porque é isso, né, mano? Eu acredito que são gostos, tá ligado? Eu acho muito foda a caminhada das minas. Mas eu vou ser mentirosa se eu paro pra ouvir. Paro pra ouvir no sentido de ser uma coisa que me acompanha. Porque não faz o meu gosto, tá ligado? Do mesmo jeito que eu sei que elas não param pra ouvir meu som. Porque não faz o gosto delas e tá firmeza. Mas você acha que isso aí não é ruim? Por que que eu acho que é até um pouco egoísta dos dois lados? Quando eu comecei no rap, eu trabalhei uma época na galeria do rock. Então, a maioria dos caras que depois lançaram disco, o que eles faziam? Eles iam na galeria do rock, comprar disco desses caras que eram fãs, e depois eles se tornaram grandes referências. Porque eles ouviam o álbum dessas pessoas, e aquele álbum ali inspirava eles compor outras canções. Pode crer. Que, lógico, a gente viveu um momento também no rap que todo mundo queria cantar igual o Mano Brown. Sim. Né? Mas Sim. se você pegar na história do rap, todos aqueles que fizeram sucesso ou fizeram barulho, que viraram história, são totalmente diferentes. Pode crer. Na questão até da forma de cantar, na produção. Você pega o álbum do Sistema Negro, Bem-vindos ao Inferno. Aí você pega o disco do Comando de MC, Bem-vindos a São Paulo. Não sei se São Paulo está em guerra, um negócio assim. Você pega esses álbuns, aí você pega o álbum do Edinaldinho, eram totalmente álbuns diferentes, mas que todo mundo escutava todo mundo. Talvez algum deles tinha um orgulho de não falar, mas quem trabalhava na galeria ali do rock, vendendo disco, né, sabia muito bem de pelo menos alguns artistas que ainda não tinha nome, que ia lá comprar o vinil para escutar. E uma coisa que me preocupa, na maioria da geração nova, é quando você pergunta de artistas novos, eles não sabem a música. Ou então eles não sabem nem... Se você fala assim... De artista mais antigo, você fala. Até de uma galera mais nova. Se você Pode crer. perguntar assim, quem que você escuta? Eles falam o nome de um monte de americano, mas nunca fala de um cantor brasileiro. Pode crer. E eu não sei se às vezes é um pouquinho de ego que a galera tem. Mano, nós tá falando de rapper. O rapper, ele sempre vai ter essa parada do ego. Então, assim, é lógico que no mundo ideal, no mundo utópico, né, a gente trocaria mais. Mas é importante dizer também que conforme as mudanças do mercado vão acontecendo, e não tô dizendo que isso é bom, né, não tô dizendo que isso é legal pra caramba e que eu acho ótimo. É só o que é, só o fato. Ele vai, de alguma forma, pausterizando as coisas. Pausterizando a arte, tá ligado? Principalmente, já que a gente tá falando disso. Então, acontece uma explosão aqui, né? De artistas. Aquilo deu certo, o mercado vai procurar reproduzir todas as vezes aquela mesma fórmula, tá ligado? E isso é até um debate que tem que trazer pro hip hop, o quanto a gente tem se distanciado, o quanto, né, realmente do fundamento da parada. Porque a gente fica nesse barato de mercado, esquecendo que a gente tem um fundamento ali que precisa ser respeitado, precisa ser, né, respeitado e continuado. Então, esse modelo, ele vai ser vendido e reproduzido muitas vezes. E ele vai ser ditado como o modelo que dá certo, tá ligado? E é nessas que vários artistas se frustram, mano. Muito. Inclusive, eu posso me colocar nesse lugar. Várias vezes eu já pensei, gente, e se eu fizer tal coisa, falar de tal coisa, será que assim eu ganho visibilidade? Que eu acho que eu mereço? Já pensei várias vezes, mano. Só que, como cada pessoa é uma pessoa, e é importante dizer que nós mulheres, assim como nós indígenas, a gente não pensa em bloco, né? A gente tem diferentes formas de visualizar as coisas, de visualizar a própria vida e o próprio caminho que quer trilhar. Eu não... Por mais que eu pudesse e que talvez eu devesse, eu não consigo ir por esse caminho, mano. E tudo bem quem vai, tá ligado? Só que não é o meu caminho. E aí é lógico que eu acho que a gente deveria trocar. Mas cada cachorro, né, sabe da sua. Então, mano, eu faço o que eu acredito, tá ligado? Eu vou lutando pelo que eu acredito, que é realmente lutar coletivamente, trocar ideia de base, tá ligado? Esse papo de favela venceu, de vencemos, de topo, isso pra mim, mano,
no papo reto não funciona, tá ligado? Primeiro que nem topo eu acredito. Pra mim tinha que derrubar tudo, mano. Pra mim as coisas são horizontais, tá ligado? Eu acredito numa outra forma de bem viver, mano. E talvez por isso que sei lá, não tem essa visibilidade, enfim. Não vou ficar aqui chorando pitanga, tá ligado? Mas é que eu acredito que cada um vai seguindo o caminho que acha que quer seguir, que acha que vai se resolver. Mas, falando sobre hip hop, a gente precisa sentar e conversar. Porque tem algumas coisas que tá esculachada, mano. Demais, né? Tipo, de novo, não respeitar mais velho. Tá ligado? Tem uma coisa da educação do hip hop, sabe, mano? De você chegar, de você cumprimentar as pessoas, de você entender o que cada pessoa faz. Hoje, mano, porra, tem hora que nós tá assim no camarim, chega uma pessoa, a pessoa, mano, não dá um nada, tá ligado? Não dá um boa tarde, não dá um porra nenhuma. Distrata uma pessoa mais velha que tá junto com nós, tá ligado? Fica muito num lugar de quantos seguidores você tem, mas onde que você apareceu, sacou? Isso não é saudável, mano. E aí? Nós precisamos trocar essa ideia, entendeu? O que nós tá precisando falar? O que tá precisando ser feito? E isso também dos mais velhos. Porque também tem mais velho que tá chapando de ideia, tá chapando de dólar. E não é por aí, entendeu? Tem uma parada que eu vi esses dias sobre a Copa do Mundo, que o desespero dos caras do Penta era que se alguém viesse e ganhasse o Hexa, tá ligado? Porque aí os caras do Penta iam ser esquecidos. Porra, nós precisamos ganhar um Hexa aí nesse hip hop, né, mano? A gente tem gerações muito fodas acontecendo. Eu acho que quem vai trazer o Hexa pro hip hop que já tá trazendo é as minas, tá ligado? Esse Hexa vai vir com elas. E aí a gente tem que trocar ideia. Porque nós não tá falando só de grana, mano. É lógico que é importante trazer grana pro barato continuar funcionando. Mas tem outros valores que tem dentro do hip hop também. E, inclusive, valores que falam sobre diversidade, sobre antirracismo, sobre diversidade de gênero, diversidade de sexualidade, tá ligado? E aí, mano, nós vai fingir que esse bagulho não precisa ser falado, entendeu? Tem que falar, mano. Tem que falar. Eu concordo com você. Tem várias coisas que precisa ser, né? Precisa ser comentadas, precisa ser faladas, precisa ser mais culturalmente. Eu vejo que todo mundo fala a mesma coisa. Ah, com o hip hop e tal. Mas se você perguntar o nome de 5 artistas que construíram uma história, eles não sabem. Ah, e é estudar. Aí eles falam, lógico, eles vão falar Racionais. Uhum. Tá, depois do Racionais. Aí, tá, depois tá, me fala o nome de 3. Às vezes o pessoal vai falar, lógico, vai falar do Sabotagem, porque toda hora o pessoal só fala do Sabotagem. Pode crer. Né? Vai falar do MV Bill, porque o MV Bill tal. Tá, mas e a história cultural, tá ligado? Uhum. Se todos esses 3 que você sabe, tá, o que você aprendeu? Né? O que você tá levando, né? Porque eu entendo, nessa parte assim, elas, tanto a mulher como os caras, só que a maioria, os caras teve mais oportunidade. Com certeza. E hoje é os que menos falam. Com certeza. Mas, pô, quer uma atitude que eu achei foda, que eu achei hip hop pra caralho, dentre várias, né? Mano, a Júlia Costa, inclusive, pode ser que eu fale besteira, porque, enfim, né? Mas ela criou uma ONG, ela criou um lugar de acolhimento para mães solos, tá ligado? Para mulheres que passam por violências psicológicas, enfim, abusos de toda forma. Isso pra mim é hip hop pra caralho, mano. É você ascender, como ela tem feito, e a partir disso, o que você vai fazer com a sua imagem, mano? Com essa referência que você virou. Porque é isso, quando a gente vira referência, é muito da hora. Porra, é legal pra caramba, receber elogio, tá em todo lugar. Mas e para além disso, mano, o que é feito quando você vira referência? Tá ligado? Vou te falar uma coisa, eu acho que vai ser a 15ª vez que eu sempre falo sobre a Júlia Costa. A Júlia Costa, uma vez, eu chamei ela pra fazer um trabalho na Kings. Eu acho que era uma campanha. Uhum. Ela falou não. Uhum. Mas ela falou não e ela falou assim, sabe por que a Kings é muito foda? Eu acho da hora o que a Kings faz, mas eu não quero participar porque eu tenho a minha própria marca. Uhum. E eu vou acreditar na minha marca, eu vou trabalhar a minha marca. Isso aí eu tirei o chapéu pra ela.
Você sabe por quê? Porque é um sonho que ela tá construindo e que ela acredita. Aham. Então, eu acho que a maioria das meninas ou dos caras mesmo, que tem uns que ficam reclamando, é que eles mesmos não acreditam no que eles pregam. Eles não acreditam no que eles falam. Exato. Tá ligado? É igual você falou, é a educação, chegar, cumprimentar, saber também quem é as pessoas, né? Você entra num camarim, você tem que ter pelo menos um comportamento. Lógico, é um sabe? comportamento, Ô, né? primeiro, você tá no camarim de uma pessoa que é artista, que tá lá pra tocar. E outra, ninguém é mais que ninguém, né, mano? Nem mais, nem menos que ninguém, tá ligado? E eu tiro... E eu vejo que como é o nome? A Ju. A Ju, ela faz uma coisa muito legal, que ela quebra esse padrão, até pra coleção dela. A coleção dela não tem negócio de ser um padrão, que é o padrão da sociedade de roupa. Sim. Ela faz aquilo que combina com a mulherada, que ela comunica, que ela fala. E isso eu tiro o chapéu pra ela. Não só pra ela, como pra outras meninas também. Sim. Que eu já fui no show da Duquesa. Você é louca, a Duque é gangsta. Eu fico... Onde também? Uma coisa também que eu vi... eu vi uma apresentação que eu acho que foi... Que tava todo mundo na Globo e você também participou ali. Isso eu acho que é muito hip hop e muita união ali, sabe? Foi tipo, muito incrível. Não tô falando que todo mundo ali deve pensar igual, mas eu acho que é um puxar o outro, sabe? Não, isso com certeza. Eu também acredito completamente nisso aí. Nisso aí nós concordamos. E aí, quando eu digo que cada um faz o que quer, assim, vai pelo caminho que acredita, é porque, mano, eu acho que... Sabe aquela parada de tem muito mais Deus pra dar? Mano, não tá afim, é marcha, tá ligado? Nós vai fazer o nosso aqui. Talvez a gente demore mais a chegar, demore mais a ver as coisas acontecendo, mas a gente vai chegar mais satisfeito com o caminho que trilhou, tá ligado? Talvez, mas com mais gente ali, mais alinhado com o que a gente se propôs, tá ligado? Mês passado, acho que foi mês passado, um verso meu entrou num livro, né, mano? Didático, tá ligado? Então, tipo, porra, um verso meu de uma música minha vai ser objeto de estudo pra vários adolescentes, mano. Isso aí, pra mim, pô, é sucesso pra caramba, tá ligado? Quando eu comecei a fazer rap, não tinha esse sonho específico, mas isso era uma parada que eu queria. Eu queria que as coisas, que a gente, através das minhas letras, a ideia sempre foi essa, mano. Que através das minhas letras a gente pudesse debater, tá ligado? Trocar ideia. Como foi pra mim quando eu ouvi os caras. Quando eu ouvi a Cris. Então, mesmo que talvez inconsciente, esse era meu objetivo. Um dos objetivos, sacou? Ô, Souto, quando você começou, quem eram as suas referências, assim? Pelo menos um álbum que você escutou e falou, é isso que eu quero fazer. Mano, isso, né? Pode parecer muito clichê, assim. Mas o Nada Como Um Dia Após o Outro Dia mudou minha vida, mano. Mudou minha vida, assim. E tem uma canção específica, que é Oitavo Anjo, né, do 509E. Eu lembro exatamente do momento que eu ouvi essa música, mano. Eu tava no carro com a minha prima, com as minhas primas, aliás, e um parceiro delas, assim. E aí, quando começou a bater o grave do beat, eu tinha, sei lá, uns 7 anos, 8 anos. Mano, eu fiquei atordoada. Eu queria entrar dentro do toca-fita que tava tocando, tá ligado? E aí o Dexter começando a cantar, assim, eu falei, mano, que é isso? Tipo, o barato mexeu dentro de mim com alguma coisa que eu nunca mais consegui desmexer. Tipo, virou uma chave que eu não consegui virar nunca mais, tá ligado? Desvirar nunca mais, ainda bem. E eu lembro muito específico disso, dessa canção, desse rap. E lembro muito do Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, mano. Esse álbum salvou minha vida, eu tenho esse álbum tatuado. Esse álbum salvou minha vida quando eu tinha 8 anos e salva minha vida até hoje com 31, tá ligado? Eu sou muito grata a esse álbum. Óbvio que depois vieram várias outras referências, né? Eu falei da Cris, Sim. do SNJ, assim. Era muito foda pra mim ver uma mina rimando, ouvir, né? Mas era esquisito também porque nós não víamos os rostos, né? Era tudo no espaço rap ali, no CD, na fita, não tinha um rosto. E aí eu ficava imaginando, assim, como que eram essas pessoas e tal. Então, o SNJ, mano, o 509E, tá ligado? A gente ouvia muito a coletânea do Espaço Rap, tinha a Conexão Super Billy, essa canção que, puta, mano, nós ouvia muito, furava disco ouvindo isso também. E tinha as referências do samba, né, mano?
E por incrível que pareça, também tinha as referências de moda de viola, mano. Meu tio ouvia muito moda de viola. Que também era uma parada mais versada, né? Mais cadenciada, assim, mais falada mesmo. Então, ali no samba, nós ouvia muito Bezerra, nós ouvia muito Pagode 90, tá ligado? Ouvia muito Fundo de Quintal. Então, essas referências, elas foram também, de alguma forma, se juntando, né, mano? Pô, tem um... Eu não lembro quem que falou essa parada, mas que todo rapper um dia já foi sambista também, né? Um dia já tocou algum instrumento. Que se você faz um rap e não sabe tocar nenhum instrumento, você tá fazendo errado. Então, são coisas que se juntam muito ali em periferia, né, mano? Tá tudo muito junto. No Showmício era show de pagode, show de rap, tá ligado? E era o que tinha, né? Numa festa junina que nós fazia na rua, numa festa X, era um pagode, era o grupo de pagode, grupo de rap, tá ligado? Então eram referências que estavam muito próximas ali. E aí, mano, pra mim o samba é um senhor mais velho, o rap é o moleque que tá ouvindo o samba, porque o samba tem 100 anos aqui, né? Então é uma outra caminhada. Então essas referências foram bem importantes, assim, pra mim. Foram não, continuam sendo, tá ligado? E aí depois de um tempo, mano, essas referências elas foram virando outra coisa com outro olhar, saca? Porque pra mim hoje as referências elas não são tão distantes como às vezes parece. Então, por exemplo, às vezes quando eu tô trocando uma ideia com a minha mãe é minha ref. Às vezes quando eu troco ideia com alguém, sei lá, num ponto de ônibus, assim, jogando a conversa fora, essa pessoa, porra, ela veio com ref. Uhum. Uma entidade que eu ouço no meu terreiro é uma ref. Então, eu acho que a vida também vai levando muito... Vai moldando muito o nosso olhar, assim. Pelo menos o meu foi assim, sabe? E quando que você se descobriu e falou assim, cara, eu vou pra esse lado? Quando eu falo de descobrir, é o som que você faz hoje, que é um som mais brasileiro, né? Com a identidade mesmo, assim, do sangue brasileiro, assim. Mano, É como eu te disse, né? Eu sempre tive muito essas referências, assim. E... Óbvio que antes de mim também tiveram pessoas que estavam fazendo isso. Então a gente pode citar o Rap Hood com a Dona Alessi. Uhum. Eu acho que é uma das refs que mais passa pela minha cabeça. É lógico que a gente tem o Marcelo D2 ali também, né? Mas depois, né? Mas falando, por exemplo, do Rap Hood da Dona Alessi. Quando eu ouvi a primeira vez, eu chapei, assim. Falei, mano, como ele conseguiu fazer isso? Porque era uma parada que já rolava na minha cabeça. Mas sabe quando você tem as peças do quebra-cabeça, mas você não consegue dar a liga? E aí vem um cara e faz isso. E a Dona Alessi também e tal. Então, ouvindo essas misturas que aconteciam, e sempre tendo essas referências musicais, assim, na minha cabeça era isso. Uma coisa não se anulava de frente pra outra, sabe? Então, pô, ver o Racionais rimando no beat do Tim Maia. Pra mim era óbvio que eu podia fazer algo num lugar parecido, sabe? Então, como sempre teve muitas referências assim, eu acho um grandioso desperdício a gente ficar olhando só pra música norte-americana, tá ligado? E ter só ela como referência quando os caras têm nós de referência. Então, tem um compositor que eu gosto muito de samba. Na verdade, ele é compositor de tudo, né? Que é o Paulo César Pinheiro. Sim. Ele é muito foda na escrita. Ele é muito foda na caneta. Como que eu não vou estudar esse cara pra escrever meus rap? E aí, eu acredito que, né, no decorrer ali da coisa, na fluidez da coisa, da canção, essas referências vão aparecendo, assim. Então, não foi muito uma coisa que eu saquei, assim, de cara. É uma coisa muito natural. E aí, conforme eu fui conhecendo produtores, né, eles foram me atentando pra isso. E aí eu passei a olhar, falar, puta, isso aqui dá pra fazer desse jeito, isso aqui dá pra gente trazer desse jeito, porque eu acredito que as coisas daqui, elas precisam ser referenciadas, mano. Sair desse complexo de vira-lata, tá ligado? Pensar também que o hip hop aqui... O hip hop em todo lugar. Mas a gente, quando fala de hip hop, também fala sobre território, sabe? A gente tá num território que nós não tem saneamento básico. A gente tá num território que a gente tá lutando pela escala 6x1. Pelo fim da escala 6x1, né? Então é lógico que o 50 Cent, ele vai falar sobre as 500 joias que ele tem lá na casa dele. Você tem 500 joias na sua casa? Você não tem, cara. Então, e tem várias outras pessoas em volta de você que também não tem. Não tô falando que a gente tem que falar só de miséria, não.
Mas que é importante a gente também ter isso em vista e ver o que tá tocando em volta. O que fala sobre nós, tá ligado? O que valoriza nós? Puta, é um samba que tá falando? É um Tim Maia que tá falando? É um Elis Regina? E não só musicalmente e em letra, né? Em questão lírica. Mas em questão performática também. Pô, falando da Elis, ela tem o Falso Brilhante, o espetáculo do Falso Brilhante. É todo baseado numa performance circense. Pô, isso é genial, mano. Aí eu vou no show do Brau e vejo o Brau, mano, atuando. Com a parada circense também. Então, pra mim é muito natural, sabe? Então não teve um momento que eu descobri, assim. Acho que só foi acontecendo. Ó, eu sei que essas misturas de música, né? Elas conseguem também levar a gente para outros lugares. Você falou sobre a questão... Às vezes a gente fica muito preso aos Estados Unidos. Cara, se a gente não fala nem o português direito, por que a gente não pode caminhar por outros lugares onde as pessoas querem conhecer o trabalho da gente? Você vai... Todos os lugares que falam que tem a língua portuguesa ou espanhol, eu acho que a galera fica muito presa nisso de querer... eu quero fazer trabalho, que eu quero ir nos Estados Unidos. Tá, mas você já foi na Argentina? Você já foi ali... Vamos mais longe. Você já foi pro México? Você já foi ali pro Cabo Verde? Você foi pra Angola? Você foi... Sabe? Então, tipo... Se a gente vive num país onde a gente tem outros países mais próximos, que pode estar ali falando, entendendo o que você quer levar, por que você vai se preocupar de ir para os Estados Unidos? Então, isso é uma parada histórica, assim, né? Desde o final da Segunda Guerra lá, os Estados Unidos, eles importam muito esse American Way of Life, né, mano? Que lá naquela época era vestir calça jeans, ir pro escritório, comer comida enlatada, tá ligado? Porque era a parada deles, né? E isso foi muito injetado aqui no Brasil. Lógico que em toda a Biayala, né? Toda a América Latina, mas principalmente aqui no Brasil, por ser um dos maiores países, por ser o maior país, né? Isso foi muito injetado, assim, principalmente na ditadura militar. De viver esse American Way of Life, de que tudo que vem de fora é melhor, de que você tem que ir pra fora para as pessoas te valorizarem, e aí quando você volta, realmente você foi legitimado. E a gente tem muitos resquícios disso ainda, e falando mais especificamente de hip hop, é lógico que a gente vai ter algumas coisas né, mano, que vem de lá, que não tem como se desvencilhar de lá, mas tem coisas aqui do hip hop daqui, mano, que tem que ser falada e que tem que ser... sabe, colocada juntas ali. Não é uma coisa diferente da outra, sabe? E também explorar outros lugares, né? Porque lógico. Às vezes você lança um trabalho, você quer tocar fora do país, mas se no Brasil você tocou em qual assim, estado você foi visitar? Meu pra você conhecer as outras culturas, né? É fazer uma turnê por Abiaiala, mano. Sabe? Com todo respeito, caguei pros Estados Unidos, mano. Assim, fortemente. Sim. Meu barato é até pra conhecer outras culturas, né, mano? Porra, a Biayala é tão diversa, tá ligado? É tão incrível, tão tudo. E aí eu vou ficar, comendo McDonald's, entendeu? Sim, lógico, tem... Assim, não tem muitas coisas, não. A única coisa das quais eu agradeço de lá realmente é o hip hop. E enfim, os parentes, todo o território que tem lá. Agora, de resto, mano, eu confesso que eu não sinto muita grandes vontades, não. Acho bem bobo, na verdade, assim. Eu acho que também que eles têm essa cultura, principalmente os presidentes, né? Tipo, de falar, o nosso país é o foda e vocês têm que abaixar a cabeça. Igual tá acontecendo agora, né? Onde você... Qual é o seu pai? Eu moro na América. Tá, que América que você mora? Primeiro que já começa com o nome América, né? Assim, eu não... O povo Guna, que eu não vou lembrar a região agora, mas se eu não me engano, Venezuela, eles são os criadores, né, do termo Abiaiala. Abiaiala, eu esqueci, a mãe madura, algo nesse lugar. É que é muito difícil você traduzir palavras indígenas literalmente, né? Mas é algo nesse sentido. Que fala sobre o continente, porque América vem de Américo Vespúcio, que é o nome de um invasor, de um colonizador. Então... já começa por aí, porque América... Que América, mano? Essa América de vocês aí, pra mim, não faz o mínimo sentido, tá ligado? Essa América de vocês invade outros países, saqueia as pessoas, coloniza, genocida. Então, pra mim, não faz nem sentido o nome. É porque eu moro na América. Calma aí, parceiro. A América é muita coisa. Vamos lá.
Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Fala comigo. Essa é bem interessante. Outro dia eu vi um vídeo de uma menina reclamando sobre as casas de cultura. Uma relação de fazem evento, levam alguns artistas, e aí vem aquela parada de visibilidade, né? Que as casas de cultura investem, mas não vai ninguém. E aí, eu tenho um grupo assim, que tem vários caras lá e tal, aí o cara falou, aí uma pessoa falou assim, o problema do público é que eles adoram artista, eles não adoram a cultura. Você vê nessa mesma posição? Sim. Mas você sente falta do... Assim, eu vou te falar o que eu sinto falta. Às vezes eu sinto falta nesses eventos culturais, que é assim, não é... Eu vejo nesse ponto, tá? Eu vejo que assim, as casas lotam, porque quando eles levam uma artista de nome, parece que o trabalho é diferente quando eles levam um grupo underground, que é aqueles grupos que vai lá, se inscreve e tem a sua, entre aspas, aquela oportunidade de estar tocando. Só que quando os caras levam grupos que não tem tanto, como fala, não tem nome, não tem tanta visibilidade, ou também não tem, sei lá, uma música numa coletânea de 1900 e bolinha, não leva público. Mas eu vejo que a forma que o dinheiro é investido... A tratativa é diferente. Sem divulgação, sem ter uma campanha. Aí quando eles levam um grupo, que às vezes o pessoal nem lembra mais, mas leva esse grupo, já traz um público, né? Então eu acho que a culpa não é do hip hop. A culpa é de quem constrói ou quem tá fazendo aquele movimento ali dentro das casas de cultura. Sim. Veja, eu concordo que... Porque assim, aconteceu uma mudança de público no hip hop e no rap. Isso aconteceu, Isso está é fato. acontecendo, isso é um fato. A minha geração, a sua, a gente foi para esses shows, a gente viu show de graça na rua, a gente viu show de graça nas casas de cultura, que estava inaugurando, é uma conquista do hip hop, Sim. né? E a gente estava lá celebrando essas conquistas. Esse público que chega, eles já chegam com as coisas prontas, né? E aí, esse negócio o público gosta de famoso, não gosta de artista, isso é real porque, pra mim, isso aconteceu e é muito nítido. Quando eu participei do Poetas e do Poetisas, enfim, eu não posso dizer que é fã, né? Mas pessoas que passaram, porque meus fãs, eles continuam, né? Algumas pessoas passavam, nossa, Souto, porque, meu Deus... Sou muito sua fã, eu sou muito seu fã e tal, e quero ir em todos os shows. E ótimo, vá mesmo. Só que o público não entende muito que uma carreira, principalmente uma carreira independente, ela tem seus altos e baixos, né? Então, se você não tem grana pra estar investindo o tempo inteiro, até quando você tem, mas menos ainda quando você não tem como você estar aparecendo em todos os lugares o tempo inteiro. Então na cabeça do público, você deixa de ser famoso, porque você não tá aparecendo. Você continua trabalhando, mas você não tá aparecendo no que ele tá procurando também, que isso é uma outra coisa. Quando rolou a apresentação na Globo, que a Globo postou, né, o nosso vídeo enfim, nas redes sociais. Corte ali. Isso. Eu fui ver os comentários do TikTok quando eles postaram o meu corte. E as pessoas, nossa, mas a Souto tava sumida. Nunca mais eu tinha visto a Souto. Mas cadê a Souto? Mano, a Souto tá aí, acabou de lançar um álbum, tá ligado? Tava fazendo show com a Funk Como Legusta. A Souto tava trabalhando pra caramba. Foi você que deixou de acompanhar a Souto, não é que a Souto parou de trampar. Mas, ô Souto, boa. Aí a gente chega aonde que eu queria. A rede social, ela não é muito importante? Pra caralho. Importantíssima. Só que hoje também tem esse lance do patrocinado, né? E cada vez que a gente... Tem mudanças, Tem mudança no algoritmo, e vamos falar né, que mais movimenta, assim, que é o Instagram. Todo dia o Instagram tem uma atualização nova. E agora tem um lance de você ser premium, e aí você paga, e você vê quantas pessoas viram seus stories, assim... Agora... E o lance do patrocínio. Agora tem um negócio que é tipo R$10. R$5. E aí, assim, é muito difícil a Souto competir
fazendo o trampo dela ali na rede social organicamente, com um cara ou com uma mina, ou o que quer que seja, que tá pagando 10 pau de patrocínio, mano, no post, tá ligado? Que tá patrocinando com 10 pau. É lógico que você não vai ver a solto. Entendeu? Então eu acho que também é um exercício que o público tem que fazer. Você é fã de tal artista, então você tem que acompanhar o artista. Mas como é que você tá na sua comunidade? Tem isso também. Tem isso também. Entendeu? Mas você diz na sua comunidade de rua ali? É, a sua comunidade. Com certeza. Porque, tipo assim, o que eu vejo muito, né? A galera acha que às vezes é só colocar um post ali no Instagram. Tá, antes eu assim, tem um tempo mesmo que você deu uma sumida mesmo nas redes sociais. E eu sempre te acompanhei. Então, o que eu vejo assim, cara... Você tem que mostrar a cara, você tem que estar falando, porque assim, o seu público, igual você falou, o público ele vai envelhecendo, ele vai mudando, ou então vai morrendo. Quando você vê, morreu 50 pessoas que eram seu fã, e às vezes você nem sabia. Sim. Então, se a gente não tá ali sempre atualizando, mostrando a cara, mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, ativando... Isso, com certeza. E aí, tem coisas que a gente sabe mesmo, tem gente que, tipo, viaja, faz tanto tempo, mas onde essa pessoa anda? Pô, mas você procurou? Você segue ela? Você vai nas redes sociais? Ou você é só aquela pessoa que quando vê, eu sou fã, tira foto e vai embora? É o lance do famoso. Quanto às casas de cultura, é o seguinte, eu já fui uma pessoa que trabalhou, né? Eu já fiz oficinas em casas de cultura e tal. E realmente é muito triste, mano, ver como as casas de cultura elas são abandonadas, tá ligado? Você vai fazer um show em casa de cultura, você não tem técnico de som, você não tem técnico de luz, você que tem que levar, e aí o cachê não paga, sabe? E aí, a gente precisa também falar de uma coisa que tá acontecendo em São Paulo, que é a cultura está em frangalhos, mano. A gente tá vendo corte de verba, corte de vaga em edital atrasado, sabe? Então, o ataque à cultura, ele tá acontecendo de verdade. Tanto pelo governador, quanto pela Prefeitura de São Paulo. Isso está acontecendo. Isso atinge completamente, diretamente, nós, artistas que estamos ali trabalhando de forma independente, que estamos também nesse caminho de tentar fazer essas apresentações. Então, isso também é importante de ser falado, sabe? Tá acontecendo um desmonte muito grande da cultura, e isso impacta diretamente. Essa questão das casas de cultura não ter a divulgação, não ter os equipamentos necessários é de agora? Claro que não. Isso vem acontecendo de isso vem de anos, mas isso é uma coisa que precisa ser vista, como você falou, dentro da sua comunidade e também até as casas de cultura. Vou fazer um show lá na Zona Leste. Vai lá, tá ligado? Vê como que é primeiro, sacou? É lógico, ninguém tem tempo pra muitas coisas, mas é o seu trampo, mano. Dá uma olhada também. E também ter uma atitude dos programadores e dos diretores das casas de cultura para com o artista. Mas será que nessas casas de cultura elas não tem um dono? O dono que eu falo assim, o cara que vai lá... Tem o diretor. Então, tem o diretor. Será que esse diretor, que mundo ele vive que ele não sabe que tá faltando equipamento ou não sabe organizar as coisas? Porque assim, eu acredito e eu falo para você que é o que na área que eu trabalho, é aquele negócio assim, tá aqui, mas me dá aqui. Então, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Pô, como é que você vai fazer um evento numa casa de cultura, investir um dinheiro, ou arrumar patrocinador, ou um apoiador, se quando chega no dia do show tem 4 pessoas, ou 10 pessoas. Sim. Né? Aí você pega aí, sei lá, vamos jogar 20 pessoas, todo mundo espalhado, fica 3 pessoas ali de frente, vendo aquele artista cantar. Então, como é que as pessoas não conseguem pelo menos valorizar um pouco essa verba e falar assim, não, cara, eu tenho que fazer essa casa estar cheia para poder ter mais estrutura, porque ao mesmo tempo também, eu fui em alguns shows de rap, até na áudio mesmo, e eu percebi que parece que aquele público mesmo do rap que existiu, parece que não tem mais. É isso, mudou muito o público do rap. Sabe, né? Se você pega o público do rap hoje, que vai nesses hoje, e se você colocar o show do Pablo Vittar do outro lado, você não sabe se é o público do Pablo Vittar ou se é o público do rap. Parece que é um público que... Sabe aquela pessoa que fala assim, eu gosto de tudo? Tipo aquela pessoa, gosta de tudo. Sim. E o público do rap não era esse público que, tipo, gostava de tudo. Era o público do rap mesmo, que amava o rap, amava a cultura, e vestia a camisa pelo aquilo ali e brigava por aquilo ali. Hoje parece que não tem mais. Então, quando eu vejo essas casas de cultura... eu vejo alguns artistas reclamando, mas eu também vejo
esse lado de, tipo assim, de divulgação, sabe? Não tem divulgação, não incentiva a pessoa a ir, mas se tiver algum outro tipo de evento, a galera vai. Sim. Sabe? Então, vou dar um exemplo. Igual você falou, o samba tem 100 anos. Se o samba fizer um evento de roda de samba com um grupo lá do Rio de Janeiro, que talvez eu não conheça, mas uma galera conhece, vai estar estrumbado. Sabe? E não é a desculpa de falar assim, não, lá vai ter cerveja, o pessoal vai por causa da cerveja, vai por causa da mulherada. Não, o pessoal vai por causa daquele movimento. Então, sim. Daquele samba. O que acontece? O rap, ele furou uma bolha, né? E é óbvio que ele vai encontrar com outros nichos. Eu, particularmente, acho muito foda quando a gente tem um público diverso. Sim. Acho que tem que ter isso mesmo. O grande lance esse público, eles gostam desse rap com a cara mais pop. E falando de hip hop, a gente tá muito carente de pessoas que realmente... Veste a camisa. Que veste a camisa do hip hop, sabe? Que quer, de alguma forma, continuar o legado do hip hop. Porque realmente é muito difícil. E porque e aí eu falo até dentro do movimento mesmo, as pessoas não estão... Eu não sei o que rolou, mas as pessoas não estão entendendo o bagulho. Não tá entendendo de como que vem, de onde que nasce, tá ligado? E como que ele continua caminhando. Então, quanto às casas de cultura, veja, quando eu fiz oficina em uma delas, eu fazia oficina de rima, e eu tinha, sei lá, 5 alunos, né? Tinha vezes que vinha mais, tinha vezes que vinha menos. Até que chegou uma outra diretora essa que tinha suas convicções políticas, né? Uma coisa mais da direita, assim mesmo. E aí ela brecou minha oficina. Ela falou, olha, não vem ninguém na sua oficina, a gente vai cancelar a sua oficina. Então, entende que tá acontecendo um cerceamento das casas de cultura? Não só da casa de cultura, mas da cultura de um todo. Porque se você vê, vai rolar um show gospel. Aquele show gospel, ele vai ser todo aparamentado. Ele vai ser todo cuidado. Por quê? Porque dentro de Quebrada também está acontecendo esse movimento. Já vem acontecendo há um tempo. Mas do crescimento do gospel. Mas é porque também tem um dedo político. Com certeza. Mais político do que falar assim, Então você entende que é tudo muito paramentado? Então, tipo, numa casa de cultura, você não vai oferecer um show de rap legal para as pessoas curtir da hora. Você vai oferecer um show gospel, porque aquele show gospel vai te dar pau pra você falar sobre o candidato que você quer que as pessoas continuem votando, para que você continue no cargo, para que você continue recebendo verba. Não, e eu acho também, assim, cara, jamais, eu não tô sendo preconceituoso com o estilo, não. Mas eu acho que quando os caras também colocaram, né, que é uma parada que a galera tem que começar a separar. Quando colocaram o funk, não tô falando que tem que separar o funk, mas quando colocou também o funk como a palavra é MC, como rapper, todo mundo é MC na cabeça do pessoal. E uma coisa que eu discuto muito com as pessoas é sobre a galera quer misturar pessoas que não é do hip hop, não é do rap. Tipo, vou dar um exemplo. O Oruan. Quando o MC, o Oruan do rap. Cara, esse cara não é do rap, a briga não é nossa. Fulano de tal, calma aí. Esse cara não tem nada a ver com a cultura hip hop. A briga não é nossa. Pode crer. Então, tipo assim, o que aconteceu? Algumas pessoas colocaram essa galera como referência no rap sem ele ser do rap. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, quem faz as histórias, que construiu, que tá levou a palavra, que tá trazendo a mudança, não é que ele tem espaço, é porque os caras colocam outros caras que não tem nada a ver com a cultura hip hop, como se ele fosse o cara da cultura hip hop. E eu vejo que eu discuto com várias pessoas, eu falo assim, pô, eu acho bem legal o trampo que o Oruan faz e tal, o jeito que ele escreve ali, a letra dele, mas uma coisa é eu achar legal, outra coisa é eu aceitar ele como fosse hip hop, e ele não é do hip hop. Pode crer. Entendeu? É só você ver quando você troca ideia, quando fala referente à música. A maioria dos caras que veio do funk pra fazer trap e tal, eles não é do hip hop, eles são do funk. E aí, isso levaram para as casas de cultura também. E tiraram o quê? Pode ver, quando os caras levam um cara do funk, lotação máxima, segurança, qualidade de som e tudo. Ok, eu acho que tem que ter. Como você falou, a diversidade a gente tem que respeitar e tem que ter. Tá, mas vamos falar da cultura, do que deu base para um monte de gente da periferia que hoje
carrega o nome como artista, Aham. como a influência, o cara que vira educador, o cara que traz... Esses caras não têm potência e não têm força porque eu acho que a própria organização ali das casas culturais, eles não dão esse suporte. Eu acho que eles acham que, tipo assim, já estamos fazendo muito, Sim. som, tal. Não, eu acho que o amadorismo tem que acabar e vir o profissionalismo nessa parte. Organização, chamar de quem é da cultura, não, da comunidade próxima, fazer as pessoas trazer as crianças, sabe? Até a coisa do equipamento mesmo nas casas de cultura, né? As próprias casas de cultura precisam realmente dessa repaginada, assim. Cara, quanto ao funk, assim, né? E quanto esses caras, assim, aquilo que a gente tava falando, as pessoas gostam muito do famoso, mas não gostam do artista. E não é um papo de desmerecer os caras, não, firmeza. Estão fazendo o corre deles lá, né? Mas o que eu fico, assim, pensando é... Em que momento que a gente... Até quando, na verdade, a gente vai ficar esperando a água bater na bunda pra realmente começar a discutir sobre as coisas que a gente precisa fazer pra que as coisas continuem andando, tá ligado? A gente vai ter agora o mês do hip hop, né? Que saiu o edital, tudo. Gente, desculpa, mano. O que você acha disso aí? Achei bobo, achei seletivo, sabe? Quando foi que o hip hop começou a ser Um produto de grana, né? mais sobre quem você conhece, sobre quem indica, tá ligado? É lógico que isso aí vai ter em todo lugar, mano. Mas e aí, se eu fosse esperar pelo quem me indicasse há 14 anos atrás, mano, tava fodida, tá ligado? Não tinha ninguém pra me indicar quando eu fiz meu primeiro mês do hip hop. Eu fui porque as pessoas que estavam ali acreditavam em mim, em vários outros artistas, e porque, mano, é uma conquista do hip hop, é uma política pública do hip hop, tá ligado? Que tem que ser distribuída, mano. Não escolhida, né? Não escolhida e não monopolizada, mano. O Souto, uma coisa que eu vejo também, quando chega nessa relação aí de grupos, né, e tal, voltando naquilo lá que eu falei, que às vezes os eventos é vazio, só quando leva um artista grande, que lota e tal. Eu acho que os caras também tinham que saber repartir isso, sabe? Repartir Sim. até no primeiro encontro, até na finalização, sabe? Aham. Tipo, pô, já que tem, vamos colocar então artista grande junto com artista pequeno, Exato. o pequeno ter a chance também de mostrar o seu trabalho, né, de não ficar nessa guerra, sabe, assim, ou então não ficar emocionado porque vai cantar e acha que aquilo ali vai mudar a vida dele. Cara, a sua vida não vai mudar. No outro dia você vai ter que acordar, vai ter que passar o mesmo perreio, trabalhar e vida que segue. E tem uma coisa muito do que é datado, né? Por exemplo, agora o próximo mês é mês de agosto indígena. Parece que todas as programações têm que acontecer no mesmo dia, no mesmo lugar, com todos os artistas. Cara, por que você não destrincha o ano inteiro todos esses artistas, todas essas atividades, sabe? Toda essa curadoria para que aconteçam eventos o ano inteiro e não só em agosto, tá ligado? Porque vira uma encheção de linguiça, Mas mano. será que a curadoria não é aquele o mesmo, sem conhecimento, sem nada? Com certeza. Tá ali na... Tem alguém que lá foi lá e escreveu, tem isso aqui, ó. Diz a consciência negra, tá? Então vamos fazer isso aqui. Movimento de LGBT, tá? Nesse dia aqui. E aí, tipo, todo mundo esquece. Peraí, cara, a gente tem um ano. Então. Sabe? A gente não consegue fazer uma programação, todo mundo, né, Exato. na mesma linha ali, fazendo esse movimento, falando, Exatamente. tendo os discursos, os debates. O que eu sinto falta também são disso, os debates. Eu não vejo mais debates sobre certos assuntos que precisa ser falado, né? E eu acho que todo mundo acha que fazer evento da cultura hip hop é sempre a mesma coisa, cantar. Sabe? Ninguém, tipo, não tem ninguém que vai lá e fala assim, eu vou dar um exemplo. Sou RP da cultura hip hop. O que é o RP? O pessoal vai explicar ali o que é um RP, o que ajuda. Isso aqui é o cara que vai atrás de patrocinador. Como é que funciona o trabalho? Então, tudo isso faz parte da cultura. Sim. Você não precisa ser o rapper famoso que tá na... Não, pra esse cara ser o que ele é,
existe mais de 30 pessoas que tá ali atrás, ali fazendo acontecer. Com certeza. Então você pode ser uma dessas pessoas. E outro hip hop não é só rap, né, mano? É. Tem muito mais elemento do que só um, assim. Então, teve um final de semana agora, eu participei do Quebrada Originária, que é o primeiro festival feito por pessoas indígenas, onde 90% dos artistas são indígenas também. Que foi a inauguração da Casa Estopo Balaio, que é um coletivo muito foda de teatro. Eles fizeram a estreia, né, da casa, a abertura da casa, lá na Zona Leste, no Jardim Romano, dentro de Quebrada. E aí você vê a estrutura da casa, assim, como eles construíram, é muito foda, sabe? E aí rolou até uma brincadeira de, não fica atrás do Sesc, não, tá ligado? E é isso, é uma parada dentro de Quebrada, feita por pessoas indígenas, para pessoas indígenas que também estão dentro de Quebrada. Então, assim, a gente precisa entender que tem coisas que vão ser feitas pelas nossas mãos. Não dá para ficar esperando que eles façam, porque eles não vão fazer. A nossa cara é lutar para que tenha. Mas ficar esperando por eles, isso não vai acontecer, mano. Não vai mesmo, tá ligado? E é isso que é a revolução. É lógico. É também uma estratégia deles, né? Precarizar para que a gente ou ponha a mão ou que venha a coisa do privado, né? A propriedade privada. E aí a nossa cara é fazer de um jeito que a gente consiga coletivamente ter, mano, autonomia pra nossa parada, sabe? Eu acho que a gente precisa ter autonomia. E aí tudo isso para dizer que nesse evento tinha grafite, tinha música, tinha DJ, tá ligado? Eventos que a gente tem feito. O evento da revista Parênteses, a mesma coisa. Que também foi um evento de lançamento da revista, que é feito por pessoas indígenas, para pessoas indígenas. Que também tinha tudo isso. Tinha música, tinha grafite. O mais próximo que eu vi de uma festa assim, que me tocou, que me deixou muito feliz, foi o baile da DJ Sofia, mano. Que é importante também falar das festas. Hoje a Solta é independente, ou tem uma gravadora, ou tem um empresário por trás? A Solta é independente, mano. Eu tenho a produtora, né, que é o Rota, que eles me auxiliam, né, em bastante coisa, mas, assim, a grana, o corre, quem faz é nós, mano. Hoje, se alguém fosse fechar com a Solta, diretamente com você, mas tem o meu suporte ali. Suporte. Mas eu tô sempre sabendo de tudo, mano. O olho do dono é quem engorda o gado, né? Tem que trabalhar. Porra. Não adianta só deixar na mão. Não pode, mano. Não Não é justo com os outros e nem com o nosso sonho, né, mano? O sonho é meu, eu tenho que fazer o corre. Qual que é o último álbum que você lançou? Lunar. Lunar. Isso. Participação. Quem são as pessoas que participam nesse álbum? Quem produziu? Mano, participações. Lino Cris, Maria Preta, minha mãe, Lúcia Souto, Zubuye Cariú, que é um parente meu primo, do mesmo povo. Funk Como Legusta também tá no disco. Trajano também é uma participação, mas também é responsável pela direção musical do álbum, pelas composições do álbum também, né? A gente compôs junto. O produtor é o Grow que também produziu Vendaval, né? Que produziu vários nomes, tipo, produziu Matuê, produziu Emicida, produziu o último álbum da Stephanie também. O Grow é genial. E é isso, a gente fez o álbum Lunar, tem 9 faixas. O álbum, ele também foi feito através de fomento, foi feito pelo PROAC, com o fomento do PROAC, que é importante dizer também, né, mano? Se não tem política pública, se não tem verba pública pra fazer o trampo, não tem como fazer um trampo, porque é muito caro, tá ligado? Fazer um álbum, é muito caro. Então, é importante que a gente brigue cada vez mais por essas paradas, assim. Vinil, vai sair vinil? Vai sair vinil. A gente tá em julho e agosto, sai o vinil. A gente tem as camisetas. Vai sair mais outros itens também pra compor Lunar. E é isso, Lunar, ele é um universo. É um álbum que foi pensado com muito carinho durante muito tempo. Qual que é a música de trabalho? Lunar, que é a música com o Lino, inclusive. Qual é a Lino música que foi clonada, copiada, na cara dura? Então, não foi a música, né? Foi o nome do álbum, assim. Eu lancei o Lunar. E aí, 3 meses depois, foi lançado um álbum com o mesmo nome.
Algumas pessoas sabem, eu não fico falando muito o nome da artista, porque, enfim, não é a minha cara ficar levando hate pra artista, tá ligado? Não, isso aí não é minha caminhada, não é minha conduta. Mas o fato é, eu lancei um álbum com o nome Lunar. 3 meses depois, foi lançado um álbum com o mesmo nome, com a mesma estética, tá ligado? Foi trocada uma ideia para que a gente pudesse se entender da melhor forma. E essa ideia não foi pra frente, tá ligado? E é o seguinte, né, mano? Tudo que eu tenho de mais precioso é meu trampo, tá ligado? Eu não tenho grande gravadora por trás de mim, eu não tenho grande grana. Não tenho, mano. O que eu tenho é o meu talento, o meu sonho, tá ligado? E a minha força de fazer o corre. E isso é o que eu tenho de mais precioso, mano. E assim, eu não vou deixar passar esse barato, tá ligado? Onde eu tiver a oportunidade de falar esse bagulho, eu vou falar. Uma, porque eu não tô mentindo. E duas, porque é só assim que eu consigo defender meu território, mano. Tá ligado? É o meu som, é o meu trampo. E não só o meu, mas de todas as pessoas que trabalharam junto nisso, tá ligado? Isso aconteceu, isso é um fato. E eu não vou deixar de falar sobre ele. Tá lá, ouçam o meu Lunar. Tá com as faixas lá, todas bonitinhas, lindas, belíssimas. Tem os videoclipes de Lunar também, que foram feitos com animação. Porque, a princípio, o Lunar, ele também é pra... Pode ser que isso aconteça, né? Vamos ver se alguém quiser patrocinar, vai ser ótimo. A gente quer fazer um videogame, né? Um jogo de videogame do Lunar. Onde cada faixa é uma fase desse jogo. Porque eu gosto muito de game, mano. Eu gosto muito, tiro uma onda assim com essa parada. Queria ter mais tempo pra jogar. Você joga? Eu gosto, mano. O que você gosta, assim, mano, de eu jogar? sempre gostei dos de luta, né? Eu sou anos 90. Então, mano, o Mega Drive foi uma parada que eu joguei muito. Eu joguei muito Street Fighter, eu joguei muito Streets of Rage, eu joguei muito Mortal Kombat, tá ligado? Lunar, inclusive, a estética de Lunar tem muito essa cara de personagem do Mortal Kombat, por exemplo. Vou te dar uma camiseta do Mortal Kombat. Mentira! Vou te dar, tá lá em cima. Lá vou te dar. Da hora demais, eu gosto muito, mano. Scorpion ou Sub-Zero? Mano, Sub-Zero. Então pronto. Puta, se bem que o Scorpion é muito foda também, né? Mas vamos de Sub-Zero, que tem bem a cara do Lunar, assim. Parece uma coisa meio da Sindel também. Eu sempre amava, sempre jogava com a Sindel. Enfim. Então, a gente tem os videoclipes ali, né? Que foi feito pelo João Queiroz. Os desenhos e animado pelo Hilda, pelo estúdio Hilda. E tá lindo também. Tem, assim, a referência do Akira, por exemplo. É uma parada que tá muito lá. Oi. Aproveitando, eu queria te dar um presente. Você falou pra mim que não bebe, né? Será? Será que Será que não é agora? Falou que não tá bebendo, né? Ô Daniel. Falou que não tá bebendo. Será que merece? Merece demais. Muito obrigada, gente. Aproveitando também. Ai, meu Deus! Não é ainda, nós vamos subir lá pra pegar. Tá. Mas eu tenho uma camiseta aqui. Eu posso abrir já? Ai, eu amo. Ai, peraí. Deixa eu achar onde que abre, pra eu não acabar com a caixa, acabar com minha unha. Nossa, a gente tá tão fechadinho. Calma aí, deixa eu abrir pra você. Abre pra mim, pelo amor de Deus. Você é cavalheiro nessas áreas também. Por favor, Aí, muito obrigada. Ai, mentira! Eu amo tanto, gente. Ó, essa é da nova coleção. Né? As meninas super poderosas. Eu vi a coleção nova, achei incrível, achei tudo. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que eu arrumo da Docinho? Como que é o nome das meninas? A docinho, a florzinha e a lindinha. Essa é a lindinha. aí, ó, tá vendo? Combina Ai, com eu você, tá amei, vendo? Ó? Amei demais. Eu sempre fui a docinho, né? Mas eu gosto demais da florzinha também. Da lindinha, aliás. A florzinha é chata, eu não gosto da florzinha. Ela é muito inteligente pro meu gosto. Eu amei, gente. Muito obrigada. Amei demais aqui, ó. Azulzinha. Lunar, né? Tem Aí, ó. jeito. Tá vendo? Obrigada Energia, demais, você gente. sentiu a energia? Meu copinho. Ai, tudo! Gente, eu preciso... Sabe uma coisa que eu nunca aprendi? Duas coisas de maloqueiro que eu nunca aprendi. Bolar um baseado ou um tabaco. Eu sou muito ruim, eu sou pasteleira beisola. Talvez não é pra você fumar, tá vendo? Então, às vezes Mudar é isso, de ramo, né? é. Às vezes é isso. E jogar truco, mano. Não, eu sei Eu jogar preciso dominó. aprender a jogar truco. Dominó eu sei jogar. Mas o truco, realmente, eu vou aprender. Eu vou me esmerar para jogar. Pode deixar. Solto, a gente tá finalizando. Certo. Né? Eu sei que vamos marcar um dia pra gente bater um outro papo, Que nós porque fala já tá andando bastante, mais né? de uma hora. Meu Deus essa do conversa céu. nossa aqui, mas foi muito legal. Foi tudo, eu amei, Sabe, gente. eu gostei muito, obrigada. não teve tanta polêmica, não teve tanto, né, críticas, né? A gente trocou uma ideia, bateu um papo aqui. E se você quiser falar das suas redes sociais, falar do seu álbum, onde tá, pra Certo. galera já
Família, me sigam nas redes sociais, Souto MC, SOUTO, certo? Ouçam Lunar, Lunar tá em todas as plataformas digitais, assistam aos videoclipes, me sigam nas plataformas. Sempre me perguntam, como que eu posso ajudar o artista independente? Você ajuda o artista independente consumindo. Então ouça a canção, compra a camiseta, compartilha, ouve bastante, fala com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir, certo? É isso, eu trabalho com rap já faz muito tempo. Não peço mais licença para sentar na mesa. Ouçam meu álbum e acompanhem minha carreira, que tem muita coisa boa para vir, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado a Gila demais. e a Checkmate. Obrigada Até a demais. próxima. Valeu. E é isso aí.